enxada para esse espinhão aqui logo, logo. Tudo bom? Bem, um bom dia com as bênçãos do Senhor. Nós vamos iniciar um seminário sobre vida campestre. Já vimos que a abordagem desse tema vai ser em 7 tópicos. E o primeiro tópico a ser considerado vai ser comunhão com Deus, o segundo, formação do caráter, a preservação da saúde, salvação da família, ganhar a subsistência a famílias pobres que passam necessidade nas cidades, e os 2 últimos, que geralmente são os que mais interessam, escapar dos juízos divinos e preparação para a crise final. Mas o interessante é saber como devemos sair das cidades. O como é importante. Quando sair das cidades? Mas o mais importante, por que sair das cidades? Então, nós vamos iniciar nosso estudo com o primeiro tópico, que é comunhão com Deus. Por que é tão importante a vida no campo com respeito a ter comunhão com Deus? Normalmente se entende que a comunhão com Deus é uma questão pessoal, que em qualquer lugar eu posso ter a comunhão com Deus. Mas veremos que o Senhor tem orientações muito precisas quanto à necessidade de sair da cidade para termos uma comunhão mais íntima, principalmente nestes dias finais da história do planeta, em que a vinda do Senhor Jesus é iminente. No livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 359, diz o Senhor o seguinte: se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Por essa razão, vejam a necessidade de que o povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. E observem, vejam a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Porque é interessante, quando se observa a natureza, vocês estão vendo aqui uma horta muito bonita, no final vocês vão ter uma vista geral deste lugar, vão ver as bananeiras, enfim, muita coisa se produz aqui. Mas isso precisa de 3 elementos. Ter uma terra muito bem preparada, bastante água e, terceiro, muitíssimo trabalho. E quem mora na cidade, normalmente tem desenvolvido suas capacidades, principalmente na dimensão mental. Na dimensão física, só os que fazem trabalho braçal. Mas para morar no campo, você precisa ter muitíssima disposição. Porque você tem que enfrentar um trabalho árduo, que requer muita perseverança, muita constância. Por isso que é importante considerar o primeiro tópico. Eu preciso ter comunhão com Deus. Para Deus dar forças, para você superar as limitações próprias e poder desenvolver uma vida sadia diante do Senhor. Lembrando-se o seguinte, sempre vem à mente 3 pontos importantes. Quando sair, por que sair, como sair. Mas na verdade, o mais importante é saber por que sair das cidades e ir para o campo. Em seguida, saber como sair. E por último, quando sair. O primeiro tópico é sobre comunhão com Deus. E no livro Eventos Finais, página 97, diz o Senhor: outra vez dizemos, saí das cidades,
Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está à porta. Por este motivo é que digo ao nosso povo: não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Então, o propósito de Deus, nesse sentido, é muitíssimo importante, porque o tema central da Bíblia é o plano da redenção, que é a restauração da imagem de Deus na alma humana. Isso está no livro Educação, página 125. Então, para sermos restaurados, transformados o caráter, um dos meios mais apropriados para realizar isso é na vida no campo. Porque aí pode ter uma comunhão mais íntima com Deus e conhecer mais a pessoa de Deus pelas obras criadas. Veja o que diz a orientação para a criança, página 45. Fonte infalível de instrução. Depois da Bíblia, deve a natureza ser o nosso grande compêndio. O que vamos aprender nesse compêndio que é a natureza? Esse livro de estudo. Na meditação matinal, minha consagração hoje, página 294, diz: se fielmente estudarmos o livro da natureza, encontraremos nele uma reserva abundante para a contemplação do amor e poder infinitos de Deus. Quando você observa a natureza, como essa terra pode produzir alimento na abundância, você não tem como, sabe, deixar de sentir pensamentos, ter sentimentos de que Deus realmente é bom e Deus realmente é amoroso. Quando você vê esses cachos das bananeiras carregados de bananas, os abacateiros, sabe? Você diz: Deus realmente é amor. E isso vai imprimindo na mente, sabe? Dia após dia, na contemplação da natureza, que Deus é amor. Por isso que em Conselhos sobre Educação, página 164, veja o que diz o Senhor: olhai a natureza, há dentro de seus vastos limites espaço para desbravar terrenos e cultivar a terra. Este trabalho é essencial à educação mais favorável ao progresso espiritual, pois a voz da natureza é a voz de Cristo, ensinando-nos inúmeras lições de amor e poder, submissão e perseverança. Alguns não apreciam o valor do trabalho agrícola. Não devem ser pessoas assim que planejem para nossas escolas, pois impedirão que tudo se desenvolva nas devidas direções. Porque está escrito na palavra do Senhor que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para perseverar na salvação, a perseverança tem que ser formada na minha mente. E como o Senhor nos forma a perseverança? No trabalho útil. E o melhor lugar para realizar um trabalho útil é a natureza. É o trabalho agrícola. E aí podemos aprender lições do amor e poder de Deus, aprender submissão e perseverança, como diz o texto. Porque aqui nós não podemos modificar as leis. Você tem que se ater às leis da própria natureza. Existe tempo para preparar a terra, tempo para plantar, tempo para colher e tempo para agradecer a Deus pela colheita. Então,
eu não posso alterar esse processo. Se eu demorar em preparar a terra, não vou conseguir plantar no tempo oportuno e, consequentemente, não vou ter colheita. Então eu preciso me submeter. Essa submissão, uma vez formada na mente, me permite me submeter a toda a palavra de Deus. Entende? Porque o cérebro já foi formatado, ele já está com esses registros mentais e a pessoa consegue se submeter, perseverar e aprender do amor e do poder de Deus. Não é maravilhoso? Por isso é tão importante a vida no campo. Sabe, o sair da cidade, embora para muitos pensem que existe um tempo limite para isso, na verdade o Senhor diz, não, você precisa formar o caráter, que é o segundo tópico do nosso estudo. Nós vamos ver imediatamente agora. E nesse segundo tópico, nos fala também eventos finais, página 97 e página 98. Diz, pais com a família afluem às cidades e a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Este é o tempo para que o nosso povo leve suas famílias das cidades para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos dos mais avançados em anos serão enlaçados e capturados pelo inimigo. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Então, qual o tempo de sair da cidade? Aqui já adianta, sabe? Não podemos esperar um tempo futuro para isso, porque a nossa formação do caráter tem que ser hoje, sabe? Como ele diz aqui, este é o tempo para que nosso povo leve suas famílias às cidades para localidades mais retiradas e aí podemos ter uma condição melhor, mais adequada para formar o caráter, evitando a corrupção desse mundo. E isso que diz o Senhor. Na orientação para a criança, na página 356, diz, chame o professor a atenção para o que diz a Bíblia sobre a agricultura. Chame a atenção para as Escrituras. Em Testemunho Seleto, volume 2, página 445, diz, nossos jovens precisam ser instruídos acerca de derrubar árvores e de cultivar o solo, da mesma maneira que nos ramos literários. Por que o Senhor dá tanta importância a isso? Observem aqui, em Orientação da Criança, página 342. Se quiserem ter caráter puro e virtuoso, devem desfrutar da disciplina de um trabalho bem organizado que ponha todos os músculos em atividade. Por isso que diz o justo viverá pela fé. Porque é difícil entender qual a relação que existe entre ter um caráter puro e virtuoso e o trabalho físico organizado que ponha todos os músculos em atividade. Eu acredito que é difícil estabelecer essa relação, mas o Criador diz, para você ter um caráter puro e virtuoso, precisa realizar um trabalho físico planejado, organizado, em que ponha todos os seus músculos em atividade. Assim diz o Senhor. Agora, em Orientação da Criança, página 56, diz o Senhor, na agricultura ou na jardinagem, esse trabalho não somente ensina lições importantes ao desenvolvimento do caráter, mas é em si mesmo um meio para aquele desenvolvimento. Perceberam? O cultivo da cautela, paciência, atenção aos detalhes, obediência às leis, transmite um ensino muitíssimo essencial. Para ter cautela, para ser paciente, para dar atenção aos detalhes e obediência às leis,
agricultura é o lugar apropriado. Claro, não significa que você não vá desenvolver a cautela, a paciência em outros lugares, mas em condições menos favoráveis. E talvez em condições que exijam muito mais do ser humano, com prejuízos sobre a saúde, com prejuízos emocionais e assim por diante. Então, qual a melhor condição para desenvolver essas qualidades é na vida campestre. É o projeto de Deus. E veja, este texto eu acho fantástico. Está em Eventos Finais, página 97, página 98. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montes e árvores. Tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído e estrépito de bondes e carroças, e terão a mente mais sadia. Será mais fácil levar-lhe ao coração a verdade da palavra de Deus. Por isso que temos que ter fé no Senhor, porque também é muito difícil entender que para adquirir a fé, amor, esperança, felicidade, de uma maneira mais fácil, sabe? Em condições mais favoráveis, preciso estar em lugares afastados, onde há campos, montes e árvores. Mas assim diz o Senhor. Lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade. Homens cuja influência foi mais eficaz no reerguimento do mundo. Isso está em Ciência do Bom Viver, página 366. Lede a história destes homens. Quantos deles não foram criados num lar campestre? E em seguida diz, pouco conheciam do luxo. Não gastaram o tempo da juventude em diversões. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Aprenderam primeiramente a trabalhar, e sua vida ativa ao ar livre deu-lhes elasticidade e vigor a todas as faculdades. Forçados a contar unicamente com os próprios recursos, aprenderam a combater as dificuldades, a vencer os obstáculos e adquiriram ânimo e perseverança. Abrigados, por assim dizer, das más companhias, satisfaziam-se com os prazeres naturais, com uma camaradagem sã. Eram simples nos gostos e de hábitos moderados. Regiam-se por princípios e cresciam puros, robustos e leais. E observem como termina o texto. Ao terem que dedicar-se a um meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conceber e executar planos e firmeza para resistir ao mal, o que os tornava no mundo uma força positiva para o bem. Você percebe a influência que tem a vida no campo na formação do caráter? Jovens que saíram do campo e enfrentaram as atividades normais do mundo, eles podiam com firmeza resistir o mal, e o que os tornava uma força positiva para o bem. Se nós estudarmos a história de todos os homens de Deus, desde Adão até a segunda vinda de Cristo, veremos que Adão e Eva moravam no campo. Enoque morava no campo. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Eliseu, falando só alguns, todos moravam no campo. João Batista também morava em lugares afastados das cidades. O Senhor Jesus Cristo morava no campo. E assim, se continuarmos, Guilherme Miller, um dos pioneiros da mensagem do Advento, morava no campo. Ellen White morava no campo.
E assim, se continuarmos na nova terra, moraremos no campo. Esse é o plano do Senhor. E diz em Eventos Finais, página 94. Embora tudo que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus criara, para tornar Adão e Eva felizes, Ele manifestou-lhes o seu grande amor, plantando um jardim especialmente para eles. Vive no campo. Eventos Finais, página 94. Uma parte de seu tempo, de Adão e Eva, devia ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim, e outra parte em receber as visitas de anjos, ouvindo suas instruções e em ditosa meditação. Seu trabalho não era cansativo, mas agradável e revigorante. Esse belo jardim devia ser o seu lar, sua residência especial. Enoque. Na meditação matinal Maranata, o Senhor Logofém, do dia 25 de junho, na página 182, diz: como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades, como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não por morar nelas. Você tem que levar o evangelho nas cidades. Não pode abandonar as cidades, mas não precisa morar na cidade, porque vai dificultar a formação de seu caráter e vai dificultar sua comunhão com Deus. Na mesma meditação, falando de Enoque, diz: ele, Enoque, não estabeleceu sua residência com os ímpios. Colocou a si mesmo e sua família onde a atmosfera seria a mais pura possível. De vez em quando, então, ele dirigia-se aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Depois de proclamar a sua mensagem, ele sempre levava de volta consigo, a seu lugar de retiro, alguns que aceitavam a advertência. E dessa maneira, Enoque levava sua vida normal. Morava no campo, pregava na cidade e retornava para o campo, levando aqueles que tinham aceitado a mensagem de Deus. Abraão, em Patriarcas e Profetas, página 204. Abraão, mais de 100 anos antes, fizera seu primeiro acampamento e construíra seu primeiro altar na terra da promessa. Ali, Jacó comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda e levantou ali um altar. E chamou Deus, o Deus de Israel. E naquele tempo de Abraão existiam cidades. Você se lembra da história de Sodoma e Gomorra, mas ele preferiu morar no campo. Isaac, Patriarcas e Profetas, página 173. E Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. Morava no campo. Moisés, A Ciência do Bom Viver, página 474. Considerai a experiência de Moisés, a educação que recebera do Egito, como neto do rei e futuro herdeiro do trono, era esmerada. Nada se omitiu do que se imaginava poder fazer um sábio, segundo a maneira pela qual os egípcios entendiam a sabedoria. Sentia que estava perfeitamente preparado para a missão de libertar da escravidão a Israel. Mas Deus julgou de outra maneira. Sua providência destinou a Moisés 40 anos de experiência no deserto como pastor de ovelhas. Ele tinha que ser preparado fora dos ambientes, das aglomerações que existem nas cidades. Precisava ir para o campo. Veja a experiência de Eliseu. Na meditação matinal, Vidas que Falam, no dia 2 de agosto, que é a página 220, transcorreram os primeiros anos da vida de Eliseu na quietude da vida campestre, sob o ensino de Deus e da natureza e da disciplina do trabalho útil. Recebeu ele a educação em hábitos de simplicidade
e de obediência a seus pais e a Deus. Educação que o ajudou a preparar-se para a alta posição que mais tarde deveria ocupar. E na meditação matinal Cristo Triunfante, o dia 10 de junho, página 167, falando a respeito de Eliseu, diz: ao lavrar o campo, havia Eliseu aprendido a lição de não permitir que o fracasso ou o desânimo fossem acalentados. Agora, colocava ele sua mão no arado, em outra linha de trabalho, e não fracassaria nem desanimaria. Então, Eliseu, para ser preparado para o ministério profético, o Senhor o preparou na vida campestre. Porque ali ele aprendeu arando a terra com 12 juntas de bois, sabe? Sob um sol, o dia inteiro, em um trabalho árduo, ele aprendeu a não fracassar e a não desanimar. Então, quando entrou no ministério profético, entrou com esse espírito, porque isso já estava formado na sua mente. João Batista, no Desejado de Todas as Nações, página 150, Deus dera a João Batista instruções para habitar no deserto, a fim de protegê-lo contra a influência dos sacerdotes e rabis e prepará-lo para uma missão especial. A austeridade e isolamento de sua vida, porém, não era um exemplo para o povo. O próprio João não ordenara a seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres. Quer dizer, a preparação de João era muito especial. Ele tinha que preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Então ele requeria ter uma comunhão muito íntima com Deus. Isso ele não conseguiria na cidade. E precisava preparar um caráter que lhe permitisse representar o caráter de Cristo. Por isso que ele passou todo esse tempo de sua vida no campo. E no Desejado de Todas as Nações, página 102, falando a respeito de João, diz: João encontrou no deserto sua escola e santuário, qual Moisés entre as montanhas de Midian. Era circundado da presença de Deus e das demonstrações de seu poder. Não teve, como grande líder de Israel, a sorte de habitar entre a solene majestade da solidão das montanhas. Achava-se, porém, diante dele, às alturas de Moabe, além do Jordão, a falar-lhe daquele que formara os montes, cingindo-os de fortaleza. Todo esse ambiente vai contribuindo para a formação do caráter e a apreciação, principalmente, do amor de Deus e o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no livro Ciência do Bom Viver, página 365, 366, diz: quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu Filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações. Abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento. A hora de estudo junto da mãe, com o rolo aberto às Escrituras. E observem, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. E qual era o propósito? Deixar-nos um exemplo para desenvolver o caráter aqui na Terra. No livro Ciência de Bom Viver, página 400, diz: sua educação, a educação de Jesus, foi recebida a fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das Escrituras, da natureza e das experiências da vida. Os compêndios divinos, cheios de instruções para todos quantos neles põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração entendido. No desenvolvimento do caráter não é apenas o estudo da Bíblia. Primeiramente, o estudo da Bíblia. Segundo, é o que nós podemos aprender na natureza do amor e poder de Deus. Terceiro, o trabalho útil,
que desenvolve aqueles atributos divinos, que é a paciência, que é a capacidade de desenvolver trabalho perseverante, ser constante, ser pontual. Isso se forma trabalhando. E no livro Ciência é Bom Viver, página 399, falando do Senhor Jesus, diz: Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi-lhe a primeira professora humana. De seus lábios e do rolo dos profetas, aí está o estudo das Escrituras, aprendeu ele as coisas celestes. Vivia numa casa de camponeses, aí está a natureza. E fiel e alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas, aí está o trabalho útil. Aquele que fora o capitão dos céus era agora um servo voluntário, aí estão as experiências da vida. Aprendeu um ofício e trabalhava com suas próprias mãos na carpintaria de José, o trabalho útil. Em Ciência é Bom Viver, página 366, diz: o mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. A vida dele foi de labuta, muitíssimo trabalho, porque assim o Senhor lhes formou a paciência, a perseverança, lhe formou esse espírito abnegado de renúncia e sacrifício necessários para levar a última mensagem a este mundo. Falando-nos de Guilherme Miller, em 1 Escritos, página 229, diz: Deus o chamou, a Guilherme Miller, para deixar sua lavoura, assim como chamar Eliseu para deixar seus bois e o campo de seu trabalho, a fim de servir a Elias. Deus chamou a Guilherme Miller do campo, porque precisava homens que tivessem tido uma comunhão maior com Deus. Porque, pense bem, na cidade, qualquer um em qualquer atividade é uma correria constante. Então a comunhão de Deus se torna algo que depende muito da disponibilidade de tempo de cada dia. Não é uma questão que a pessoa tem um planejamento, esse tempo é com Deus. Não, é todo um redemoinho de circunstâncias que vai carregando a pessoa e a pessoa não tem como ter uma comunhão permanente em que eu possa meditar, possa estudar, possa orar, entender que precisa adquirir o caráter de Cristo e que existe todo um procedimento para isso. Veja o que diz Ellen White, o livro A Igreja Remanescente, página 77. Uma outra vez assisti, fala Ellen White, a reuniões e tenho visitado instituições na Califórnia, mas desde a última Assembleia Geral, a maior parte do meu tempo fui empregada no preparo de manuscritos em minha casa campestre, perto de Santa Helena, em minha casa campestre. E com respeito à vida futura, na meditação matinal nos lugares celestiais, do dia 31 de dezembro, página 372, diz: vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Exorta o Senhor. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não plantarão para que outros comam. E em 1 Escrito, página 18, diz: a cidade, a grande cidade, vem de Deus, descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marchetadas, de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. E ainda na página 18 diz:
em cada uma das casas havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira. Saindo então para o campo, ao lado das casas, para lidar com a terra, não como temos de fazer com a terra aqui, não absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus. Essa é a experiência que nos espera muito em breve. Mas para darmos continuidade a essa vida planejada por Deus, precisamos aprender aqui na terra a apreciar essa vida. Na medida que você se relaciona com as coisas do campo, essa vida ao ar livre, você tem a oportunidade de fazer exercício físico, respirar ar puro, respirar fundo, beber muita água porque se torna necessário, comer alimentos saudáveis, como vocês veem aqui, estão fazendo a colheita agora, tomar luz solar, enfim, todos os remédios naturais concorrem na vida campestre. E quais são os benefícios? Saúde física, saúde mental, aprender a amar as coisas de Deus, as coisas criadas por Deus, sair do artificial e o caráter ser transformado de glória em glória até chegar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o plano do Senhor. Lembre-se, é importante saber quando sair. É importante saber como sair. Mais importante ainda é saber por que sair da cidade para o campo. Que o Senhor os abençoe. E lembrem-se, a decisão é sua, mas o poder é de Deus. Eu animaria a entrar no canal YouTube Sinais da Eternidade. Aí você vai encontrar este vídeo e vários outros que explicam sobre como sair da cidade para o campo. Mas, veja, não é apenas saber como, eu preciso saber por que sair, quando sair, para onde sair e como sair. Todos esses pontos são importantes, por isso o Senhor disse: educai o nosso povo a sair das cidades para o campo. É necessário adquirir conhecimento, para que essa saída seja uma bênção para você e sua família, e não um fracasso, que não é a vontade do Senhor. Lembre-se, a decisão é sua, o poder é de Deus.